Ben 10 é recheado de coisas mirabolantes, incríveis, e aqui no canal o conteúdo é muito extensivo e dá para alcançarmos o infinito e além. E já foram vários vídeos, seja de perguntas, curiosidades, teorias, e um dos temas que vocês mais curtiram aqui no canal é sobre biologia alienígena. Mas bem, dado esse interesse que temos por biologia e obviamente o interesse maior por Ben 10, hoje iremos trazer algo bem diferenciado, porém o que certos fãs já devem ter imaginado. Vamos entender a fundo como funciona a anatomia interna de certos alienígenas de Ben 10. E para fazer esse vídeo incrível não poderia deixar de contar com a participação especial dos Omnitubers, que ainda nesse vídeo teremos participações com o Daniel Leite, Viniverso e também o Capeco. Então sem mais enrolação e vamos nessa! E falar aqui ao Vini, como de costume, meu canal vai estar aí na descrição, o canal Viniverso, com vários conteúdos de Ben 10 para vocês assistirem, então se puder passar lá, valeu. Então vamos lá falar das anatomias dos aliens. E que tema interessante! Eu que sou conectado à comunidade de Pokémon, inclusive no passado já fiz diversos vídeos sobre no canal, não posso deixar de comentar sobre o artista Christopher Stoll. O cara é um especialista em anatomia e se propôs a justificar e explicar como seriam as anatomias dos Pokémon. Confiram os exemplos aí na tela. Muito bem pontuado, Vini. Afinal, a ideia desse vídeo é fortemente inspirada nisso que a comunidade de Pokémon propôs a fazer. Afinal, o Ligenga, por exemplo, já trouxe um vídeo sobre isso anos atrás e até youtubers não focados em Pokémon já fizeram com o próprio Nerd. Mas bem, o nosso papo é Ben 10, né, galera? Então bora logo conferir essas biologias alienígenas de ETs que conhecemos muito bem. E bom pessoal, continuando aqui, vamos falar agora sobre o Chama. O Chama é um alienígena que tem muito que explicar no que diz respeito a explicar diferentes poderes. Afinal, ele é um alien pirocinético e cara, até o TP de fogo o bichão consegue fazer. Então tentarei ser o mais didático possível. E esse estudo se concentrará exclusivamente na versão clássica do Chama para simplificar. À primeira vista, o corpo do Chama parece ser feito de rocha, mas com uma inspeção mais aprofundada, e é bastante óbvio que a rocha está apenas cobrindo um organismo interno de fogo, aparentemente feito de lava ou fogo. Quando o Chama é apagado pela água, vemos essa camada extinta para revelar um organismo levemente rosado, vestindo uma armadura de rocha. Normalmente eu iria sugerir que essa camada rosa é apenas um magma endurecido, mas a capacidade do mesmo de se mover sem impedimentos e não se transformar em uma estátua de rocha enquanto estiver nesse estado, torna esse cenário improvável. Então, o que realmente está acontecendo aqui? E bom, parece que a lava brilhante que compreende a pele de Chama é na verdade uma camada de fogo sob uma queimadura controlada. É mais provável que o Chama tenha algum equivalente a poros que secretam gás inflamável em vez de suor, criando uma chama constante de baixa queima que só se apaga por um retardador de chama. E esse é provavelmente a causa do som gasoso, ouvindo quando o Chama reacende seu corpo depois de ser submerso na água. Muitos organismos produzem gás, quer eles queiram ou não, então isso não é particularmente improvável, mas o corpo de Chama precisaria ser feito de células que se desenvolveram a partir de algum tipo de micro-organismo extremófilo, para que eles não morressem imediatamente sob seu próprio calor. Mas claro, como os pironitas vivem em uma estrela, acho que é bastante seguro dizer que a vida em Pyros definitivamente evoluiu de extremófilos. E para quem não sabe, organismos extremófilos são aqueles que vivem em ambiente com condições que são consideradas diversas as formas de vida mais comuns do planeta. Nós tendemos a achar que nada sobreviveria nas condições que eles sobrevivem, que vão desde temperaturas e pHs extremos de altos índices de radiação e salinidade. Um exemplo notório são os tardígrados. E outra coisa que vale cravar aqui, rapaziada, que todo esse vídeo está sendo usado as teorias do artista Catherine Rogan, e o link do material está na descrição do vídeo. O mesmo permite que explore essas teorias de biologia alien que ele faz caso dê os créditos. E rapaziada, o cara merece palmas porque ele fez um trabalho incrível. Obviamente não estamos apenas pegando o que o cara fez sem dar um aprimoramento, porque aqui é Ben 10 na veia e a gente consegue dar um upgrade sensacional nisso. Logo estamos reforçando certos pontos de algo que ele não citou, é que o Chama não só é baseado em fogo, e sim também em plasma, como confirmado em um pop-up. O Chama é uma forma de vida baseada em plasma cujo corpo é composto de um plasma interno superquente coberto por rochas vulcânicas marrom avermelhadas escuras. Logo, a teoria da secretação de gás na biologia faz total sentido, dado que o plasma, também conhecido como o quarto estado físico da matéria, é formado quando uma substância no estado gasoso, e escutem bem isso, gasoso, é aquecida até atingir um valor tão elevado de temperatura que faz com que a agitação térmica molecular supere a energia
energia de ligação que mantém os elétrons em órbita do núcleo do átomo. Basicamente, pessoal, a teoria de secretação de gás é reforçada devido a esse fator e faz bem mais sentido. A ideia para seus poderes de fogo funcionarem biologicamente e anatomicamente seria ele contrair um suposto órgão de compressão. Ele então envia gás pressurizado para fora de seus poros, com um sistema de veias direcionando a maior parte do gás para uma parte específica de seu corpo, geralmente nas mãos, permitindo que ele libere grandes quantidades de gás de uma vez só. Uma vez que o gás emerge no corpo de chama, ele pega fogo, transformando-se em qualquer tipo de ataque que chama esteja lançando. E como esse artista não fez arte desse aqui, o artista brasileiro Albion fez uma arte desse processo. O link do artista vai estar aí na descrição do vídeo. E ainda não acabou, rapaziada, nós só estamos no começo. Agora devemos pensar como o chama inflama o gás uma vez que está fora de seu corpo. Não vemos ele usando nenhum tipo de fricção para gerar o calor ou faíscas necessárias para a ignição do gás. Então tem que ser feitos através de temperatura pura. É fato de que o chama pode controlar o quão quente ele fica, mas como isso é feito? E bom, na maioria das criaturas da Terra, o calor em organismo de sangue quente, ou endotérmicos, é gerado principalmente por seu metabolismo. Quanto mais seus corpos processam, mais quentes eles ficam. Isso se deve às mitocôndrias, que você pode reconhecer na escola como a usina de força da célula. Os endotérmicos têm muito mais mitocôndrias do que os ectotérmicos, os organismos de sangue frio, o que lhe dá a energia necessária para gerar seu próprio calor. Logo, as células da pele, ou melhor, rochas do chama, devem estar absolutamente repletas de mitocôndrias ou algum tipo equivalente, e provavelmente depende de algumas contrações musculares rápidas para gerar algum calor extra em cima disso. Dependendo de quanto está se alimentando nas células de um determinado ponto, sua temperatura aumentará ou diminuirá para corresponder à quantidade de combustível que estão recebendo. Nutrientes extras devem ser bombeados para eles quando o chama aumenta sua temperatura, tornando-os mais ativos, portanto capazes de gerar mais calor. E vale lembrar que os pironitas têm algumas características próximas aos seres humanos em biologia, com Matt Wayne afirmando que eles podem ter espinhas como seres humanos, mas elas estourariam e seriam consumidas pelo fogo quase instantaneamente. Sobre seu corpo rochoso, pode-se aplicar uma lógica de que ele é composto de depósitos minerais que seu corpo cria. O Captain Rogue não considera o chama tendo geocinese. Ele diz que é apenas chama esculpindo um pedaço do chão e atirando chamas para agir como propulsão a jato, dizendo ser bruto e irrealista, mas eficaz. Mas bom, a real é que esse poder do voo surfando em rocha é mais interpretado como geocinese limitada, e como mostrado na luta do Victor contra o Ben usando chama, o Ben usou de uma geotelecinesia limitada, pois pode fazer com que a rocha voltasse em sua direção com ele no ar. A geotelecinesia é o poder que permite o usuário poder mover, manipular e interagir com a matéria usando substâncias de terra ou solo. Então, acho forçar a barra interpretar que o chama não tem esse poder. Afinal, é escancarado na série que sim. E o que é geotelecinesia comparado a teletransporte de pirotransportação usando fogo? E bom, rapaziada, o chama é um alien simplesmente incrível. E agora, Daniel, me faz o favor e explica a lógica desse teletransporte de fogo maluco aí. E uma explicação provável, né, do que poderia ser o teletransporte do chama seria que basicamente, galera, o chama, ele, como já foi falado, ele é um ser de plasma, e o plasma ele é bastante adaptável e tudo, né? Ele produz luz, ele tem uma luz própria. Como o chama ele tem um controle muito grande, né, do fogo, do plasma dele, ele poderia controlar também a luz, entendeu? Assim fazendo ele sumir e depois reaparecer em outro lugar. E isso não seria difícil, né, galera? Por causa que o chama a gente viu, né, na série usando vários feitos. Além de que, de alguma forma, o plasma do seu corpo, né, ele consegue chegar a um estado que ele fica sólido. O chama, ele pode receber socos, ele é um ser sólido. Mas ao mesmo tempo que ele é um ser sólido, ele poderia se dissipar para se tornar um ser mais fluido e assim mais propenso a fazer esse teletransporte que ele faz, né, juntamente com esse controle de plasma. Assim como existe na vida real, né, um fogo invisível, ele poderia sim fazer esse fenômeno de plasma imperceptível. E isso é uma explicação, isso é uma possível explicação de como é que funciona o teletransporte de fogo do chama, beleza, galera? E aí, galera, vocês estão bem? Porque do 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Luckyzinho. E galera, é uma honra participar de um tema muito massa que nem esse, né, que é a anatomia alienígena. E agora, galera, vamos falar aqui do Nanomech, né? O Nanomech, ele tem sido objeto de debate desde a sua primeira aparição, e não é
difícil perceber o porquê. Porque ele é o único alienígena no arsenal do bem que é explicitamente meio humano. E assim, o Cat, ele fala que ele é o único alienígena fusão, só que não. Inclusive eu fiz um vídeo lá no meu canal, né, explicando a diferença de fusão e híbrido e Ben 10. Vocês vê aí no card, né, o Lukezinho vai deixar pra vocês verem direitinho essa diferença. Porque sim, há uma diferença. Mas continuando aqui, né, galera, o Cat, ele apresenta pra nós algo bem interessante em relação à mudança de aparências, de visuais do Nanomech, né, porque ele fala, né, que o Nanomech passou por diversas variações, né, da sua aparência, assim mudando até a própria biologia, né, tipo no invasor alienígena ele mostra ter mais olhos, porque aparentemente isso aí são olhos, né, como se ele tivesse 6 olhos, porque até no queixo ele tem olho. Há quem diga que isso aí são ligações, né, não são necessariamente olhos, né, mas de toda forma, em Supremacia Alienígena, por exemplo, ele tem só um olho, no universo ele volta a ter mais olhos, que seria agora para referenciar esses olhos a mais em invasão alienígena, mas enfim, o Nanomech é um bichinho que mudou, teve 3 aparências. E o Cat, ele fala que a explicação para isso seria graças ao Omnitrix, porque se você notar, cada design diferente aparece o Omnitrix. O Nanomech em Real Life, né, do invasão alienígena, aparece o Omnitrix recalibrado, enquanto o de Supremacia Alienígena aparece com o Ben utilizando o Super Omnitrix e o de Omniverse com o Omnitrix definitivo. O Cat, ele falou que cada Omnitrix tem um protocolo de fusão diferente sobre como a amostra deve ser construída. É interessante essa premissa? Eu gostei, porém eu não acredito nisso, né? Vocês sabem que a minha explicação mesmo é Sapiens Celestial, né, galera? Tipo, Sapiens Celestiais mudam o universo constantemente, como o próprio Cheswood fala, né? Sabemos que os Sapiens Celestiais mudam o universo com tanta frequência quanto meu cliente muda de blusa. Tudo bem, exemplo ruim, mas o fato, e existe um fato, é que os Sapiens Celestiais mudam o universo o tempo todo. Ora, até mesmo a voz e a aparência do primeiro pensador Azimuth já mudou pelo menos 3 vezes. Então, o visual do universo estava em Real Life, na época de invasão alienígena, porém, a Supremacia Alienígena está com aquele traço de Worf, né? Então, aquele visual do Nanomech é o mesmo, retroativamente, se tivesse um flashback de Alien Swarm, né, de invasão alienígena, em Supremacia Alienígena, ia ser esse mesmo visual aí do Nanomech, e é um universo do mesmo jeito, né? Se tivesse um flashback do passado, né, de invasão alienígena, o Nanomech ia estar no visual de Omniverse, porque a mudança de design é retroativa. Igual aconteceu com o Friagem no episódio de Entrega Especial. Mostrou o flashback do Ben de 15 anos e o Friagem estava marombão. A diferença é que estava com o símbolo do Omnitrix no peito. Mesma coisa então seria no Nanomech no flashback em Omniverse. Seria aquele mesmo design, só que com o Omnitrix no peito. E também, galera, existe uma outra teoria que não foi feita pelo Cat. É uma outra teoria aí, né, galera? Que eu acho ela engraçada por causa dessa imagem aqui. Que essa teoria diz que o Nanomech é basicamente o Ben com um traje tecnológico. É como se fosse, vou pegar aqui um exemplo, é o Homem de Ferro com a armadura superior, entendeu? Tipo, se você pegasse o Ben, ele tem uma armadura tecnológica, só que ela é conectada com o corpo, com a biologia do Ben, entendeu? É realmente assim uma armadura biológica, vamos dizer assim. E essa teoria vem do fato de que a primeira vez que o Ben ele se transformou no Nanomech, né, em invasão alienígena, ele primeiro ficou pequenininho ali, como o Ben, o próprio Ben, e aí depois que foi se transformando no Nanomech, assim, sendo revestido pela armadura, entendeu? Pareceu muito isso, né? Então é por isso que veio essa teoria. Mas a questão do Nanomech, né, galera, que nem eu falei, ele é uma criação do próprio Omnitrix por questões de segurança, né? Por causa que o próprio Kevin e a Gwen tinham medo do Ben ele virar um zangão e ser controlado pela rainha. Lembra quando o Omnitrix rastreou o DNA dos chips? Posso lutar contra eles por dentro e me tornar um deles. Espera, Ben, você nunca tentou nada do gênero. Kevin tem razão, é um organismo com memória coletiva. E daí? Daí, eu acho que o Omnitrix consegue transformar você num deles, mas eu não sei se pode mantê-lo sob controle depois. Você pode virar um escravo permanente do enxame. Um escravo turbinado com uma arma letal. Se o Nanomech ele fosse um Nanomech full blau, ele seria desse jeito aqui. Isso aqui era o medo do Kevin e da Gwen, né? Ele ia ser um nanochip 100%, não ia ter a parte do Ben, e ainda ser o ápice da espécie, ser controlado pela rainha, por causa que ele não ia ter a consciência do bem e tudo mais, que ia tirar o propósito do Omnitrix, que é o usuário sentir na pele de outro ser, né? Até porque ele ia ficar preso nessa forma pra sempre, ia sumir o Omnitrix, o DNA ia sobrescrever, ia ser um nanochip pra sempre, controlado pela rainha, pronto. Por isso que ele é uma exceção, né, do Omnitrix. O Azimuth não permitiria o Omnitrix assim com fusões, justamente porque é algo antinatural, não existe fusão naturalmente, né? Por isso que ele fala que o Omnitrix é algo bobo. Então, no caso do Nanomech, foi algo feito por necessidade.
curiosidade, né? Por causa que o Omnitrix teria que em si o DNA do nanochip, sim. É que é o propósito do Omnitrix servir como um armazém de DNA. As próprias palavras do Azimuth, né? O Omnitrix é a Arca de Noé. O Omnitrix é a última esperança das espécies extintas pelos soberanos. Armazenei dentro dele amostras de DNA de cada forma de vida inteligente da Via Láctea. E com o Omnitrix, você tem o poder de reviver qualquer espécie que os soberanos exterminem. O Omnitrix é a Arca de Noé. E você é o Noé. Porém, para ser funcional, ele teria que ir meio humano. E o fato da gente ver o Ben ficando pequeno, depois recebendo as peças, chip biomecânico e tudo mais, até se tornar um novo alienígena, indica que a gente tá vendo o Omnitrix gerar uma amostra de DNA fundida em tempo real. Isso não é a primeira vez que a gente vê isso, né, galera? No episódio do Lobisbane, a gente vê isso de uma forma mais lenta, mas é o mesmo processo ali, né? A primeira vez, usando o modo de captura, e aí o Omnitrix fazendo todo o processo ali, né, para transformar o Ben no alienígena, até o DNA ser totalmente armazenado, que é a mesma coisa que o Omnitrix estava fazendo durante todo o filme do Universo Alienígena. O próprio Ben fala, o Omnitrix está trabalhando nisso, eu acho que eu posso me transformar em um deles, entendeu? E realmente ele tá fazendo isso. O relógio tá trabalhando nisso o tempo todo. Tá na hora da mágica. A gente viu o processo ali na hora. Ele só não ia fazer isso depois, por causa que o Omnitrix já ia estar acostumado, né, com essa sequência, com esse protocolo. Aí por isso que nas outras vezes que a gente vê o Ben se transformando no Nanomech, ele se transforma direto sem ter que se transformar no humano e depois receber as peças novamente. Foi só na primeira vez. Mas beleza, galera. Indo aqui pra biologia do Nanomech, né, ele tem um sistema interno assustadoramente semelhante ao de um ser humano, embora com um pouco de deformação para acomodar o DNA do chip. E as mudanças notáveis na própria estrutura do corpo humano incluem o crânio, né, que tem uma única órbita ocular grande, ou 4 órbitas oculares pequenas, no caso de Omniverse, né, no lugar de 2 órbitas, que é o padrão. E assim, se a gente for usar na biologia da vida real, né, existem animais, né, já existiram animais ciclopes, né, com apenas um olho, porém eles não chegaram à vida adulta. Mas se fosse no caso de ter 4 olhos, teriam as mesmas ligações oculares humanas, a diferença é porque ia estar duplicado, né, em vez de ser 2, ia ser 4, né, se a gente for usar na biologia da vida real. Ele também tem um volume geral adicionado ao torso, né? Também tem antebraços ligeiramente alongados e dedos realmente alongados. Ele tem uma estrutura de pé em forma de pirâmide, né? Com 2 dedos girados para trás. Ele tem um sistema nervoso secundário composto por grandes fibras verdes com uma formação semelhante a um circuito. E claro, as adições óbvias, né? Como um revestimento de metal e asas. Mas essas não são realmente peças humanas modificadas, né? Mas são peças de chip, né, galera? Mas a conclusão de tudo isso é que o Nanomech, ele é uma anomalia de um alienígena que não é realmente difícil de explicar quando você pensa sobre isso. E realmente, né, galera, é bastante interessante a gente analisar aqui a biologia do Nanomech, porém ela não foi tão complexa que nem, por exemplo, a do Armato, né, que foi o outro ali que eu falei anteriormente. Porém, mesmo assim, existem algumas dúvidas, né, que foram perguntadas para o Cat. Eu vou apresentar aqui no vídeo, né, galera, que perguntaram aqui para ele, né, de que são feitas as asas dele. E aí ele responde que a franquia, ela nunca indicou nada sobre suas asas, né, mas dado ao ser uma aparência mais insetoide, né, vamos dizer assim, provavelmente é algum tipo de quitina metálica. E outro cara perguntou se o Nanomech ele tem o órgão genital masculino, porque ele está coberto pelo revestimento metálico, entendeu? Mas ainda assim é um ponto discutível. Agora em seguida aqui, rapaziada, eu e o Vini vamos falar sobre o Echo Echo, e esse é o mais polêmico que tem. Afinal, o Derek J. White afirma que ele ouviu que o Echo Echo é ondas sonoras em um traje de contenção de silício. Já o Dwayne McDuffie o considera mais como robô. Acontece que esse artista se propôs a tecnicamente fundir ambas as lore e ainda colocar mais uma fazendo o Echo Echo ser uma forma de vida artrópode. E cara, isso é bizarro, mano. E bom, vale ressaltar aqui que um erro de dublagem fez e faz muitos acharem até os dias atuais que o Echo Echo sonorosianos, por extensão, são feitos de silicone. Ecos são feitos de silicone. Mas não, rapaziada, ele é na verdade uma forma de vida baseada em silício, assim como vários outros aliens de Ben 10. Embora silicone tenha silício, não é confirmado que é silicone, é confirmado e afirmado que ele é baseado em silício. Isso ocorre porque silício em inglês é silicon, e silicone também, o que confundiu a galera que fez a adaptação de dublagem. Se o Echo Echo é apenas uma espécie de ondas sonoras vivas, o paralelo ideal para deixar ele ainda mais contextual é dizer que isso é a mesma forma de falar que o humano é apenas um pedaço de carne. Basicamente, isso faz parte da equação, mas a explicação completa tem mais nuances do que isso. O organismo primário que é o Echo Echo é uma minúscula criatura semelhante a um artrópode selada dentro de uma pequena cockpit, e cockpit seria a cabine do piloto, por assim dizer, porém o Echo Echo nos trajes de silício que os sonorosianos usam. Essa criatura não tem olhos próprios tradicionais, contando com as lentes artificiais incorporadas ao traje para ver seus arredores e converter as informações
vibrações baseadas na visão em um formato de áudio que a criatura é capaz de interpretar. E esse sistema é comparável à ecolocalização, mas é muito mais preciso. No que diz respeito às habilidades da criatura, ela tem a capacidade de gerar ondas sonoras e manipulá-las em padrões específicos, arranhando órgãos especializados localizados em sua cauda e numerosos tentáculos semelhantes a pernas. Esta parece ser uma forma altamente evoluída de mecanismos semelhantes vistos em insetos terrestres, como as cigarras. Usando suas habilidades, essas criaturas minúsculas são capazes de criar corpos dezenas de vezes maiores, gerando ondas sonoras em padrões de vibração extremamente específicos. As vibrações causadas por essas ondas sonoras são fortes o suficiente para repelir a superfície de tudo que entra em contato, dando-lhes a ilusão de massa sólida, apesar de ser uma forma de onda. As vibrações também são como as criaturas animam seus trajes de contenção de silício, que não contêm motores próprios além daqueles usados para ajustar o foco das lentes oculares. Os trajes são construídos para maximizar a eficiência desse método de locomoção, com os fones de ouvido na cabeça sendo usados para transferir o som para a mochila que contém uma série de tubos sensíveis à vibração que distribuem uniformemente as ondas sonoras por toda parte. O curioso é que Duane afirmou uma vez para que servem os fones. Ele disse que era para o eco-eco não se machucar com o próprio som, o que faz sentido, afinal são tampões além de fones, mas essa afirmação foi perdida. Podemos então crer nessa hipótese que os fones são uma extensão de som para a mochila, mas isso não nos impossibilita de pensar para que servem as duas coisas. Afinal, se o artrópode vive na região da cabeça e próximo aos fones, e se um som muito forte fosse soltado, poderia talvez vibrar na frequência do artrópode e explodi-lo. Um paralelo a isso são as cigarras. Elas foram referidas antes, elas fazem som, mas se você usar um som poderoso vibracional na frequência para elas fazerem boom, elas irão fazer boom. O traje tem várias portas nos braços e nas pernas, com as portas dos braços contendo lentes extras, efetivamente tornando-as outro conjunto de olhos, enquanto as portas das pernas são conectadas aos componentes eletrônicos do traje, permitindo a conexão a uma determinada interface digital para fins de manutenção. Essa ideia é interessante, e é mais interessante se pensarmos no jeito de mesclar com a oficial. Matt Wayne, na realidade, afirma que esses orifícios verdes, em forma de círculo de eco-eco, são orifícios sonoros e esses orifícios de som o ajudam a ressoar. Isso nos faz ter que crer que esses orifícios, se forem tratados como lentes extras, terão que ser conectados a componentes eletrônicos, assim como as portas das pernas, porque isso justifica a capacidade de ressoar, mas é intrigante, já que isso é como outro conjunto de olhos. Será que um paralelo bom de ressoar por aí seria o choro dos seres humanos? Bem, vai saber. Mas como diachos ele poderia se clonar? Esse papo é interessante, afinal sabemos que o Idem se clona por fissão binária, um processo de mitose, o eco-eco por energia, mas se clonar por energia não é algo tão natural. Esse artista resolveu tecnicamente incorporar ambas as ideias. A capacidade de clonagem do eco-eco é bastante simples de explicar na visão do Casting Rogue, segundo ele mesmo. A criatura que compõe a verdadeira forma de Echo, o artrópode, é capaz de mitose rápida, permitindo que eles se clonem de maneira semelhante ao Idem, mas ao contrário do clone da série clássica, os Echos clones não têm ligação psíquica conectando seus corpos, tornando os clones bastante descartáveis. Os trajes são projetados para funcionar com as habilidades de clonagem do eco-eco, sendo internamente cobertos por uma teia especializada que puxa matéria solta e energia da área circundante e os converte em matéria para outro traje. Esse processo é o que cria o brilho verde característico do eco-eco durante o processo de clonagem, ou seja, ele mesclou clonagem energética e mitose no mesmo indivíduo. Mas como funciona o traje? Como já mencionado, o traje possui motores dedicados ao movimento, o que elimina uma quantidade significativa de energia necessária para colocar na eletrônica. No entanto, a teia de clonagem mais do que compensa isso no consumo de energia, deixando as demandas do traje muito altas para a energia da bateria tradicional. Logo, isso explica o porquê eco-eco não tem clonagem ilimitada e Idem sim. A ideia também é que os sonorosianos tenham sistemas de digestão bastante terríveis e precisam engolir gastrólitos altamente radioativos para decompor adequadamente seus alimentos. Gastrólitos são seixos de vários tamanhos. Isso resulta em todos os sonorosianos que não morreram de fome emitindo excesso de radiação suficiente para que seus trajes funcionem. Os trajes são projetados para conter totalmente essa radiação, tornando-a irrelevante para o ambiente da criatura. Uma curiosidade disso seria que os sonorosianos, embora significativamente
ligeiramente mais resistentes à radiação do que a maioria dos organismos orgânicos, não são totalmente imunes a elas. Por causa disso, embora a espécie não tenha um mecanismo de envelhecimento real, ela se deteriorará gradualmente e morrerá com o tempo, graças ao envenenamento por radiação. E a radiação é necessária na vida dos carinhas, afinal, você é o que você come, como diz o ditado, e eles têm que engolir radiação para decompor os alimentos adequadamente. Isso os energiza por muito tempo, mas também os mata gradualmente. Esse processo de morte acaba dando a eles uma semelhança superficial com as lagostas, que não envelhecem e vão crescendo até ficarem grandes demais para viver e acabam morrendo, ou porque o processo chamado lobster molt consome toda a sua energia. E aí elas não mudam mais e ficam presos em suas próprias cascas, resultando em sua morte de fome e contraindo uma infecção mortal. A natureza é incrivelmente bizarra e fascinante, não é? Cat respondeu um questionamento que veio a surgir em quem viu essa ideia. Como o traje é obviamente mecânico, mantendo a justificativa robótica, os sonrosianos construíram o traje sozinhos? Como? Segundo ele, há duas respostas para isso: a resposta satisfatória e a resposta que Ben 10 traria. Vamos falar primeiramente da resposta satisfatória. Eles são inteligentes e seus pequenos tentáculos são muito precisos e preenses, permitindo-lhe construir coisas. Só demora um pouco porque eles são minúsculos demais. E agora a resposta que Ben 10 traria: foram os galvanianos. E bem, não sei se Ben 10 realmente colocaria essa resposta, mas é uma possibilidade, afinal os projetores de antigravidade dos polimorfos de fato foram fabricados por galvanianos e são como brinquedos para eles de tão fácil que é fazer um, mas eu particularmente imagino que os sonorosianos não teriam os trajes feitos por eles. Uma ideia similar a Ben 10 5 anos depois parece mais promissora. Em Ben 10 5 anos depois, os sonorosianos foram construídos pela raça do Inspetor 13. Então galera, vamos falar aqui do Armato. E o Catchenrog, ele fez um diagrama, né, para explicar a biologia do Armato, né? E esse diagrama vai estar aparecendo aí na tela, tanto na versão original em inglês, e agora eu vou mostrar para vocês aqui, né, como um passe de mágica, a versão dele aí traduzida pelo Google Lens, né? Só para vocês terem uma noção aí do que é que eu vou explicar aqui, a análise feita pelo Cat, a possível biologia, segundo toda a sua análise, né, do Armato. E o primeiro tópico dele aí é a armadura, né? Conforme indicado no diagrama, a armadura do Armato é um tecido grosso e coriáceo, né, de couro, é um couro, né, colocado sobre a pele negra dele. E a razão pela qual parece ser tão metálico é porque, de fato, é metálico. E a espécie do Armato, né, os taupoidanos, provavelmente evoluíram para escavar no subsolo em busca de minérios para consumir como alimento, né? E o metal desses minérios é incorporado na sua biologia em graus variados, né, com a maior parte do metal concentrado na sua armadura. É aquela lógica, né, galera? Você é o que você come, tanto que na evolução do ser humano, né, a carne, né, fez o ser humano evoluir, né? O ser humano comeu a carne, assim, toda essa evolução até na inteligência e tudo mais. Isso aqui é aplicado aqui também na lógica do Armato. E toda essa lógica do metal fazer parte da biologia dele não é diferente de metais como o ferro e o cálcio, né, serem integrados no corpo humano, embora no caso do Armato, né, de uma forma mais extrema. No segundo, vamos falar aqui das pumps, né, como é chamado aí pelo Cat, no diagrama dele, só que em tradução a pumps, a gente poderia chamar as bobinas, canos, enfim, essa parte aqui que estava sendo mostrada na tela para vocês, galera. Essas aí são as pumps. E o osso que constitui as bobinas, né, é normalmente denso, especialmente nas calotas localizadas no final da ulna, né, que a ulna seria esse finalzinho aí, né, das bobinas. O objetivo das tampas é duplo, né? O primeiro é criar impulso extra durante o bombeamento, que seria o tremelique que ele faz, né, o escavamento, tudo mais, os terremotos, os tremores, né, que ele faz. Ele usa aqui esse termo de bombeamento só para vocês entenderem. E o segundo é evitar que a ulna deslize muito para frente durante o bombeamento, especialmente rápido. E os taupoidanos mais velhos, eles costumam ter tampas desgastadas com o tempo, né, tornando mais suscetíveis a lesões, né, como deslocamento da ulna e ruptura dos ligamentos e músculos que ajudam a mantê-lo no lugar. É aquela coisa, né, galera, quando a gente fica mais velho, algumas funções do nosso corpo acabam se desgastando, né, ficando mais velho e não conseguindo fazer que nem antes quando a gente era jovem. É a mesma lógica pro Armato, né, os taupoidanos com o tempo vão se desgastando as suas funções do seu corpo. Isso pode ocasionalmente trazer algumas doenças para a espécie, né, causadas pela velhice mesmo. O terceiro tópico, galera, são os músculos,
músculos. Os músculos do braço do Armato são ridiculamente poderosos, né? Expandindo-se, contraindo-se a velocidades apenas comparáveis aos músculos cardíacos dos humanos. Porém, ter músculos tão grandes e poderosos tem um custo. Sozinhos, os músculos de bombeamento representam 35% da ingestão calórica de um taupoaedano e são altamente vulneráveis a cãibras, né, se bombeados incorretamente. Isso faz total sentido, galera, com o fato de que a fraqueza do Armato, né, galera, ter o seu braço agindo, né, fazendo um bombeamento de forma descontrolada, que isso foi explorado pelo Psyphon no episódio Quanto Mais Coisas Mudam, parte 2. Deve ter alguma ligação com isso também, né, com essa parte que o Cat explicou aqui nesse tópico 3. Somando a isso, também temos a ansiedade do Andrés, né, porque o Andrés ele ficava se tremendo e tudo isso em excesso poderia ser prejudicial para ele, né, ele acaba pegando alguma lesão, por isso que ansiedade, né, tanto para nós seres humanos quanto para taupoaedanos é um negócio sério, é uma doença séria. No tópico 4 temos os dedos. A mão do Armato ela contém um mecanismo de retração para os dedos semelhante às garras de um gato. Já que sou um gato, peço licença para explicar como funcionam as nossas garras retráteis. É que existe um par de ligamentos entre a segunda e terceira falange que puxam as garras para a posição de repouso, ou seja, a posição que as garras estão escondidas nas patas, e para aparecerem tem outro ligamento, dessa vez feito por um músculo que está ligado debaixo do terceiro osso do dedo no qual está a garra. Esse músculo dá um puxão e a garra então aparece, e lembrando que o controle desse músculo é voluntário, tanto para nós gatos, tanto para o Armato. Lembrando, né, galera, que isso o Armato usava muito em Supremacia Alienígena, né? Ele traiu seus dedos, a mão dele fechada que parecia só uma bola mesmo, e através daquilo ele fazia os tremores dele, né? E até isso o Agregor usava muito para fins de ataque, né? De dar socos. É só em Omniverse que é implementada a questão das brocas, né? Claro que o Armato ainda consegue fazer isso que ele fazia em Supremacia Alienígena, mas em Omniverse é mais usado as brocas. Mas aqui a gente tá explicando os dedos, né, galera? Que explicado é pelo Nino, né, galera? Questão da retração das garras, né, galera? E no caso do Armato, um tendão localizado nessa estrutura deve ser retraído para estender os dedos para fora dos punhos. Quando esse tendão ele tá relaxado, os dedos se retraem, facilitando a sua proteção durante o bombeamento. Os taupoaedanos mais velhos eles podem ter problemas para retrair os dedos por vários motivos, né, tornando-os mais propensos a lesões relacionadas ao bombeamento também nesse aspecto. A lógica que eu falei antes, né, galera? Quanto mais velho, mais suscetível a problemas biológicos, né, fisiológicos. O tópico 5 fala das pernas. Embora a cauda do Armato seja crucial para fornecer o contrapeso necessário para manter o Armato em pé, é a mesma lógica de animais, né, na terra mesmo, né, como o gato, né, já falando de gato aqui mesmo, né. A cauda é essencial para o equilíbrio dele. Mas as suas pernas, elas são responsáveis por movimentar a enorme parte superior do seu corpo, cujo peso coloca uma enorme pressão sobre elas. Como resultado, as suas pernas são extremamente densas, repletas de ossos e músculos mais existentes do corpo do Armato, fora das bombas de braço, né, as bobinas do braço. Embora possa parecer contraintuitivo ter pernas curtas para um corpo enorme, na verdade torna o peso do Armato mais controlável, né, aproximando o seu centro de gravidade do chão. E os taupoaedanos com pernas mais altas geralmente sofrem fraturas ósseas como resultado do aumento da pressão colocada sobre eles. O sexto tópico são os tendões, né? O Cat ele fez aqui só para esclarecer, né, uma coisa que ele errou na terminologia do diagrama, né, que os ligamentos conectam os ossos a outros ossos, enquanto os tendões eles conectam os ossos aos músculos. Eles são feitos do mesmo material, mas a sua localização é diferente. Independentemente disso, os ligamentos e tendões dos braços do Armato são ambos importantes para manter as suas bobinas do ritmo e alinhamento adequados, né? Esse tópico foi mais para uma correção mesmo do Cat. Em sétimo, a gente vai falar aqui das brocas, né, galera? Como é que eu já tinha mencionado antes, vamos falar aqui das brocas do Armato, né? Que elas são os órgãos mais metálicos do seu corpo, dando a durabilidade necessária para esculpir a rocha sólida, ou seja, fazer os tremores dele. Geralmente dobrada em bolsos orgânicos nos pulsos, a pele modificada que compreende as brocas é dobrada na extremidade dos braços, endurecida em formato rotativo para formar as brocas. Basicamente ele está explicando aqui,
né, galera, que a lógica por trás aí de fazer as brocas, segundo a explicação dele, né, é que os pulsos deles são dobrados, né, são guardados em bolsos orgânicos, aí a pele dele é modificada, né, pra assim formar as brocas, entendeu? Em resumo é isso, é o que ele quer dizer aqui. Só que agora você deve estar se perguntando como é que as brocas giram, né, dados os problemas inerentes à criação de rotação livre em organismos multicelulares. Nós, seres humanos, a gente não pode fazer uma rotação dessa assim com a mão, usando o pulso, né? Então como é que o armato faz isso? Então existem 3 principais problemas apresentados por causa das brocas rotativas do armato, que é o desenvolvimento. Como é que se desenvolve uma parte rotativa do corpo? A transmissão de potência, como é que a parte do corpo rotativa vai receber a força necessária para continuar movimentando? E a transferência de nutrientes e resíduos, né? Como é que uma parte rotativa do corpo se conecta aos sistemas necessários para mantê-la viva? E é o que você pode argumentar, né? Que o atrito é um problema, né? Como a maioria das pessoas pode dizer, os corpos orgânicos são mais do que capazes de secretar lubrificantes, né? Por conta própria. E a gente pode falar aqui, né, galera, nessa parte, é que o ser humano exala uma substância chamada glicerina, né? Que é um lubrificante natural, produzido pelas glândulas sebáceas na pele, né? A glicerina ela é produzida para manter a pele macia e hidratada. O corpo do armato pode também secretar lubrificante, né? Porque a gente vê que o sangue dele já é algo mais parecido com um óleo, né? O Andreas demonstra isso, né? Quando ele fica lá todo ensanguentado, ali parece muito um óleo, né? Por isso que tem a cor preta e tudo mais. O corpo dos taupoidanos pode secretar algo assim como lubrificante, entendeu? Então isso aí já está justificado. Mas vamos lá, galera. O Cat fala em relação à transmissão de energia, né? Que os mecanismos de perfuração incluem um osso em forma de anel, ao qual a pele especializada se fixa. A parte inferior deste osso apresenta protuberâncias de dentes, entre aspas, né, inclinados. É nele que prendem dentes localizados em uma crista na una enquanto ocorre o bombeamento, né, forçando o mecanismo de perfuração a girar. Já sobre a transmissão de nutrientes e resíduos, os mecanismos de perfuração nem sempre giram, né, enquanto estão em repouso. Eles naturalmente se acomodam em uma posição que os conecta cuidadosamente a um único tubo cartilaginoso que desce pela lateral da una e contém terminações nervosas e vasos sanguíneos. As aberturas do mecanismo de perfuração e do tubo possuem cada uma aba de cartilagem semelhante à epiglote que as isola durante a rotação, evitando a perda interna de sangue. Tipo, ele não perde sangue quando ele faz os tremores. Essa configuração é delicada e apresenta suas próprias desvantagens, mas o mais óbvio é que o mecanismo de perfuração e o tubo de nutrição devem ser alinhados com extrema precisão para que o fluxo de sangue e a sinalização nervosa adequada sejam estabilizados. Embora existam numerosos conjuntos dedicados de músculos minúsculos para ajudar a facilitar isso, o alinhamento inadequado é uma doença comum entre taupoidanos com distrofia muscular e, na pior das hipóteses, pode levar à necrosação dos mecanismos de perfuração e à necessidade de amputação para prevenir infecções mortais. Tá aí as doenças que podem ocasionadas também, né, galera? Só que agora em relação às brocas, né, depois existem esses pequenos músculos, né, para facilitar, para ajudar a facilitar a questão do terremoto, do bombeamento, só que o alinhamento inadequado é uma doença entre os taupoidanos, né, que nesse caso é uma das doenças mais graves que pode acontecer entre eles. E isso, galera, também pode afetar o crescimento do próprio mecanismo, né? Jovens taupoidanos que usam muito os seus mecanismos de perfuração durante o crescimento, eles podem acabar com brocas pequenas e fracas, né, quando adultos, por não receberem nutrição adequada durante o ciclo de crescimento. E o 8º tópico, que não tá aí no diagrama, mas é interessante a gente falar aqui também, né, galera, é a boca. E a boca do armato geralmente fica escondida sob uma aba de pele preta, né, que o protege de detritos perdidos durante o processo de escavação. E os taupoidanos podem falar muito bem com a aba abaixada, geralmente só levantam ela para comer. Então é basicamente isso, galera. Eles têm uma boca ali, né, só que fica abaixada, né, como forma de proteção. É tipo a mesma lógica da máscara do XLR8, fica tapada por proteção, mas eles podem abrir para comer. Então a conclusão, galera, é que apesar de sua aparência robótica, a biologia do armato pode teoricamente ser explicada por atributos orgânicos. Ficou bem interessante, bem legal, gostei. Fala pessoal, quem fala aqui é o Capeco, um membro da comunidade Ben 10, tanto americana quanto brasileira, que já apareceu no canal do Daniel algumas vezes anteriormente. Agora eu, enquanto estudante de medicina, vou explicar como eu entendo que seria a biologia do diamante e, por extensão, do cromático, já que ambos são muito parecidos. Temos pouca informação oficial sobre a biologia da maioria dos aliens. Durante a explicação falaremos do diamante, mas basicamente tudo aqui também se aplica ao cromático, pela semelhança que ambos têm tanto na aparência como na origem planetária, e pelo fato de serem de silício sem órgãos internos visíveis microscopicamente. Prova disso é que quando foram partidos, ambos não demonstraram sangramento ou vísceras. Claro, o cromático parece ser mais rochoso que o diamante, mas no final do dia, o corpo dele ainda é de silício,
pois silício pode formar rochas ou cristais, a depender da estrutura e composição química. Outros aliens de silício não necessariamente têm a mesma implicação biológica, já que eles podem não cumprir outros critérios, como a aparente ausência de órgãos internos e a origem comum em Petrópia. Isto posto, já temos as duas informações principais pertinentes à biologia do diamante. Ele é de silício, não tem órgãos internos aparentes e aparenta ser feito de um cristal. Como funciona todo o seu corpo? Vamos primeiro dividir isso em sistemas. Primeiro de tudo, sistema nervoso. Nós nunca vimos a cabeça do diamante em si se partir, então não dá para descartar a possibilidade dele ter sim um cérebro gelatinoso internamente. No entanto, sabemos que o diamante já aguentou muito soco na cabeça, e ele é um alien que um dos principais poderes é a resistência, mesmo que muitas vezes não se aplique a umas horas. Claro, vários aliens podem muito bem ter cérebro gelatinoso e serem resistentes, mas a marca registrada do diamante é a resistência extrema. É um dos seus principais poderes. Ora, seria difícil imaginar que um alien com cérebro gelatinoso resistiria a muitas contusões em face, socos na cara, sem desenvolver uma hemorragia subdural, que é quando o sangue se acumula dentro do crânio, entre o osso e o cérebro. Então, para garantir a resistência extrema que o diamante demonstra em impactos, precisaríamos de um crânio que contenha um cérebro duro. E é aí que o principal conceito da biologia do diamante, e do cromático também, entra em jogo. Órgãos difusos e potentes, ou ODP. É um exercício mental de biologia feito especificamente para esse vídeo. O diamante constantemente é atingido com socos e nunca demonstrou uma fragilidade no cérebro. Isso se refletiria em um círculo roxo ao redor do olho ou do ouvido externo, que indicam fraturas de base de crânio. Ele nunca demonstrou isso, então minha hipótese é que o cérebro do diamante, assim como todos seus órgãos propriamente ditos, são espalhados através de uma larga matriz extracelular, algo similar a um osso cristalino, para que eles sejam tão eficientes quanto os humanos, ou até mais eficientes, como no caso dos músculos, eles precisam ser potentes. E para isso, eles fariam uso de moléculas específicas. Voltando ao sistema nervoso. O diamante tem células sim no cérebro dele, se é que dá para chamar assim, mas elas funcionam de maneira mais eficiente que a dos humanos, já que elas têm a mesma função e existem em um número menor, e estão espalhadas no meio de um monte de cristal, por isso são tão resistentes. Um complemento que precisa existir é que nas próprias células precisa haver um pouco de silício. Existem em humanos um processo chamado lesão axonal difusa. Basicamente, acidente de carro, quando o corpo desacelera muito rápido, alguns neurônios se partem ao meio e as pessoas têm uma perda neurológica. Na prática, o diamante leva porrada e bate na parede o tempo todo e isso não acontece. Então a baía de mielina dele, os lipídios ao redor de uma parte dos neurônios, talvez sejam reforçados com silício. Resumando o sistema nervoso do diamante, ele tem neurônios, células da glia, células do cérebro que não são neurônios, só que esses são reforçados, mais eficientes e estão espalhados numa extensa matriz extracelular de silício cristalino. Pode surgir a pergunta, se as células já são reforçadas, para que a matriz extracelular envolvendo as células do cérebro? Isso acontece por dois motivos. A matriz extracelular ajuda a reforçar a resistência e absorver parte do impacto, já que sólidos vibram menos que líquidos, e meios gelatinosos contêm uma porção maior de substâncias líquidas, como em colóides, por exemplo. E porque no próprio caso do cromático, ao partir sua cabeça, ele já não demonstrou nenhum órgão macroscópico nem mesmo no encéfalo. Sistema cardiovascular. Considerando que o diamante também não tem coração visível, é improvável que ele tenha um coração mesmo que microscópico. Isso porque se o coração for muito pequeno, o volume de ejeção será baixo, que significa que ele vai lançar pouco sangue para o resto do corpo. O sangue precisa fluir, no entanto. Para isso, é possível que ele tenha um sistema de arteríolas altamente coordenado e especializado no bombeamento. Ele não pode ter grandes vasos, já que nunca o vimos sangrando qualquer tipo de líquido, então sua circulação tem que ser por vasos pequenos. É interessante notar também que mesmo com arteríolas, haveria algum sangramento visível, então provavelmente o sistema de coagulação do diamante é eficiente ao ponto de não formar trombos, mas também consegue controlar o sangramento rapidamente. Ele precisa de circulação porque suas células precisam ser nutridas com alimento e oxigênio e precisam ter os metabólitos removidos do ambiente intracelular. Funcionaria de certo modo como um intestino, ele está sempre contraindo de trás para frente para trazer o alimento até o fim do sistema gastrointestinal. Então as artérias têm sua própria contratilidade para bombear o sangue, sem necessidade de ventrículos ou átrios, as câmaras cardíacas. Sistema respiratório. Já sabemos que o diamante não tem nariz, o que indica que provavelmente ele não precisa muito de oxigênio, seu metabolismo deve ser desacelerado. Se ele for anaeróbio, podemos ignorar o sistema respiratório e dizer que ele simplesmente não respira, mas pelo tamanho do organismo e número de células, é possível que talvez ele precise de um pouco de oxigênio sim. Para isso, os alvéolos, espaços pequenos onde as trocas gasosas ocorrem, podem existir de maneira não compartimentalizada, não focados em um pulmão, já que ele não parece ter pulmão, difusas pelo tórax. Então, pequenas fibras musculares fariam contração e expansão dos alvéolos, para garantir as trocas gasosas. Sistema osteomuscular. Em suma, as fibras musculares do diamante seguem o mesmo esquema do sistema nervoso, órgãos difusos e potentes. Basicamente, ele não tem músculos concentrados em fibras, por assim dizer. Ele tem fibras musculares espalhadas para que ele possa se mover. No entanto, essas fibras são entremeadas por uma vasta matriz extracelular de cristal que dificilmente parte, o que explica porque as fibras não são rompidas por fragmentos de cristal pontiagudo. As fibras também precisam ser muito mais fortes que as humanas, já que no diamante elas existem em menor volume e os Petrosapiens ainda são mais fortes que humanos. E o crescimento? Sabemos que o diamante pode
remodelar parte de seu corpo por vontade própria, fazendo cristais crescerem no dorso, transformando sua mão em lâminas. Como isso funciona? A hipótese principal é células-tronco criadas pelo córtex pré-frontal, que é outro conceito biológico inédito criado para esse vídeo. Basicamente, molecularmente, de alguma forma, o diamante pode enviar células-tronco de crescimento absurdamente rápido para determinadas partes de seu corpo. Lá, essas células se diferenciam ao mesmo tempo que sofrem mitose, multiplicando-se, enquanto outras células sofrem apoptose, morte programada, para remodelar o corpo do Petrosapien. Isso precisa ocorrer de maneira muito bem coordenada para que o crescimento acelerado não gere um câncer. Isso significa que o diamante também deve ter alguma forma de sistema imune super eficiente. Por fim, temos essa imagem aí para complementar nossa explicação. Ela foi desenhada pelo Albion, e o link para as artes dele está na descrição. Na imagem podemos ver a superfície de revestimento, uma pele, por assim dizer, que separa o diamante do meio externo. Ademais, a imagem demonstra o cérebro do diamante, que é um grande cristal determinado por neurônios com silício na membrana das células. Por fim, temos também a parte osteomuscular, onde, apesar de os feixes do cristal parecerem tendões, eles não são tendões verdadeiros, pois apenas as fibras musculares, parte pequena do músculo, é realmente contrátil. Isto implica que para o diamante se mover, ele precisa necessariamente ser feito de algum cristal desconhecido, que tenha alguma flexibilidade em sua estrutura, que seja de certa forma maleável. De qualquer outra maneira, não haveria contração, pois mesmo que as células puxassem o osso para uma posição, a rigidez do cristal não permitiria o movimento. Em suma, o diamante precisa de cristais capazes de serem levemente apertados ou comprimidos, com flexibilidade e complacência. E aí galera, como é que vocês estão? Meu nome é Marlon Augusto e eu costumo falar um pouquinho sobre ciências ou obras de fantasia e ficção, e hoje eu vou trazer um ponto de vista mais científico sobre a anatomia de alguns aliens de Ben 10. Sinceramente, espero que vocês gostem da minha participação nesse vídeo. Para começar galera, bem rapidinho, é muito interessante a gente falar um pouco sobre o personagem do Kyber. O Kyber é um personagem que é apresentado pra gente lá em Ben 10 Omniverse. Ele é basicamente o caçador mais brabo que a gente vê na obra. Sério, ele é tão brabo que ele foi na galáxia de Andrômeda e conseguiu caçar um tal Paedano. A espécie do Armato também conseguiu caçar a espécie do Tartagiro, os Geochelones aéreos. Cara, ele é tão brabo, mas ele é tão brabo que além de caçar um Vaxossauriano, a espécie do Ornomossauro, ele também caçou um Apoplexiano, a espécie do Wright. Basicamente, se respira, o Kyber ele vai caçar e ele vai pegar você como troféu. E bom galera, a gente vai basicamente usar algum desses espólios de caça que o Kyber tem na nave dele para falar sobre a anatomia dos aliens. E o primeiro espólio de caça que a gente vai usar vai ser esse esqueleto completo de Apoplexiano que o Kyber tem guardado. E esse esqueleto vai revelar pra gente várias coisas muito importantes, principalmente sobre as garras, arcadas dentárias, pulmão e, é claro, sobre a regeneração óssea de um Apoplexiano. Por incrível que pareça, só a imagem desse esqueleto pode revelar tudo isso de informação. O mais interessante que a gente pode ver assim que bate o olho nesse esqueleto de Apoplexiano é que a parte do olho dos Apoplexianos, essa parte que parece ser uma máscara no olho do Wright, é feita, tem esse formato característico por causa do osso. E é muito engraçado, porque em nós humanos, a parte do nosso olho é basicamente um precipício, é uma depressão. Ela não é protuberante para cima. Já na espécie dos Apoplexianos, a parte do olho, ela tem sim uma protuberância que vai para fora do esqueleto. E por que isso acontece, a gente vai falar daqui a pouco. Mas outra coisa também interessante sobre o esqueleto, sobre os ossos dos Apoplexianos, é que se você reparar bem, os dentes do Wright não são dentes, são ossos. E nós, seres humanos, os nossos ossos e os nossos dentes são feitos de materiais diferentes. E nós, humanos, os nossos dentes são um outro órgão diferente dos ossos. Mas se você reparar bem na espécie dos Apoplexianos, na espécie do Wright, os ossos e os dentes são feitos basicamente do mesmo material. Outra coisa muito interessante é que tanto as garras da mão e as garras do pé são feitos também de ossos. Só que aí a gente tem que fazer uma pontuação. Quando você vê a garra de um Apoplexiano, principalmente as garras do Wright, você vê que essas garras são pretas. Então, provavelmente, as garras são feitas de osso, a parte interna da garra é feita de osso, e a parte externa, a parte que a gente vê da garra, é feito de uma outra substância. Provavelmente é quitina, mas não tenho muitas provas para afirmar isso. Mas o que é interessante
é que as garras dos apoplexianos são feitas internamente de osso, enquanto externamente são feitas de outro material. Os dentes também são ossos e, é claro, as protuberâncias no olho também têm aquele formato porque são estruturas ósseas. A gente consegue ver isso só de olhar para o Wright, mas o esqueleto dele deixa isso muito mais à mostra. O tórax de um apoplexiano é muito largo e é muito grande, principalmente a caixa torácica. Na caixa torácica, em animais que são bípedes, ou seja, que andam em duas pernas, é nessa região onde os pulmões vão ficar. E galera, os pulmões ocupam muito espaço dentro da caixa torácica. Então, provavelmente a espécie do Wright tem uma caixa torácica tão grande, porque como a caixa torácica é maior, eles vão ter uma musculatura superior que vai poder ser maior e ter mais forças. Isso é verdade. Mas essa caixa maior também vai possibilitar eles terem um pulmão maior, ou seja, eles vão conseguir colocar mais oxigênio para dentro do corpo, vão conseguir oxigenar melhor as células deles e, consequentemente, com essa oxigenação melhor, eles vão ter mais força. Por quê, galera? O oxigênio que vai para dentro das nossas células, que vai para dentro das nossas células musculares, vai ser a substância que vai produzir energia dentro das nossas células. É por isso que quando você está fazendo academia, quando você começa a fazer academia, o instrutor da academia ele sempre vai ficar falando: respira durante o exercício, puxa o ar, libera o ar, não esquece de respirar. Porque basicamente a respiração ajuda o nosso corpo, ajuda as nossas células a terem mais energia. E é nítido para todo mundo que conhece o Wright, para todo mundo que já viu um apoplexiano em ação, que eles são fortes pra caramba. Isso com certeza é resultado dessa caixa torácica maior e desses pulmões que também podem e devem ser maiores. Ainda falando da caixa torácica de um apoplexiano, a gente consegue notar que a quantidade de costelas que um apoplexiano tem é inferior à quantidade de costelas que nós humanos temos. Nós humanos temos, normalmente, é claro, né, salvo algumas exceções, 12 pares de costelas. Já um apoplexiano tem metade disso. Se você reparar, o lado esquerdo dos apoplexianos tem 5 costelas, enquanto o lado direito de um apoplexiano tem 6 costelas. Isso é bastante interessante, porque geralmente o esqueleto de um ser vivo ele é espelhado, ou seja, o lado direito e o lado esquerdo é exatamente igual, ou pelo menos deve ser exatamente igual. Só que as costelas desse apoplexiano não possuem esse espelhamento. Ele tem 6 costelas de um lado, ele tem 5 costelas de outro, e se você reparar, a grossura a espessura dessas costelas também são diferentes. Lembra que anteriormente eu ia falar o provável motivo dessa máscara do Wright ser feito de osso e não ser feito somente de músculo? Então, isso tem ligação com as costelas serem diferentes. Os ossos são um tipo de tecido, e sim, galera, o osso é tecido. Pode parecer estranho, mas o osso é tecido. O tecido ósseo é um tipo de tecido que a gente categoriza como tecido permanente, ou seja, qualquer lesão que ocorrer nesse tecido, essa lesão ela não vai se regenerar, ou seja, o osso, o tecido ósseo nunca vai voltar ao que era antes. O que vai acontecer com esse tecido ósseo é que ele vai cicatrizar. Quando um tecido não consegue regenerar, automaticamente ele cicatriza. Por isso que quando você machuca, quando você quebra um osso, mesmo depois de anos, quando você bate raio-x, adivinha, tem como você ver, o médico que estiver vendo raio-x vai conseguir ver a olho nu que você se machucou na infância, porque o osso ele não regenera, ele cicatriza. E é por isso que na nossa face, a maioria dos nossos ossos, eles são voltados para dentro, os nossos olhos da face, eles são voltados para dentro e não para fora, justamente porque se eles fossem muito protusos para fora, a chance de você quebrar ele e ficar com ele lesionado pelo resto da vida ia ser muito grande. E galera, se vocês olharem as costelas do Wright, essas costelas têm sinais de lesão muito grande. Vocês podem ver que essas costelas, elas foram costelas lesionadas. E não, eu não acredito que essas costelas foram lesionadas quando esse apoplexiano lutou com o Kyber. Isso porque mesmo
a cicatrização acontecendo no osso, ela demora tempo para acontecer, ela não acontece de um dia para outro, ela não acontece muito rápido. Então, provavelmente, essa cicatriz óssea que esse apoplexiano apresenta na costela foi de uma briga anterior que ele teve. Provavelmente, o que aconteceu foi que durante uma briga, aquele apoplexiano, ele teve uma costela única dele partida em dois. Ele sofreu um golpe tão grande que uma costela dele acabou se partindo em dois. E o corpo dele, como não ia conseguir reparar essa costela, porque osso, como eu disse anteriormente, não se regenera, só cicatriza, o corpo dele cicatrizou essa costela em duas, fazendo uma costela se tornar duas. Então, provavelmente, quando esse apoplexiano teve essa luta, essa única costela dele se tornou duas. Eu sei, galera, que dentro do verso de Ben 10, onde a gente tem, por exemplo, o Fogo Fato, que tem super regeneração, falar de super cicatrização pode parecer ser algo que não é tão roubado assim, mas acredita, super cicatrização é muito roubado. Como eu disse, antes de lutar com o Kyber, provavelmente esse apoplexiano lutou contra outro apoplexiano, contra outra coisa que quebrou essa costela dele. Se esse apoplexiano não tivesse super cicatrização, com certeza ele teria ido de arrasta pra cima. Galera, ele teve uma costela que se transformou em duas. Isso não causou prejuízos contra ele. Tanto que ele deu um trabalho danado pro Kyber, ao ponto do Kyber botar o esqueleto dele inteiro como espólio de caça. Então, o que a gente pode tirar de informação desse esqueleto de apoplexiano é que, além de as garras, os dentes e a estrutura do olho serem feitas de osso, é que os apoplexianos também possuem uma capacidade de super cicatrização que faz os ossos deles conseguirem se reconstituir mesmo depois de serem quebrados. Outro espólio de caça que a gente consegue ver dentro da nave do Kyber é o crânio de um Vexasauriano. Infelizmente, como é só um crânio de um Vexasauriano, só esse crânio não traz muitas informações pra gente. Então eu vou meio que tirar as informações da anatomia dos Vexasaurianos desse crânio e também da animação de transformação do Ben em Armomossauro que acontece lá em Ben 10 Força Alienígena e Ben 10 Supremacia Alienígena também. Inclusive, galera, daria super pra fazer um vídeo só falando sobre as transformações, sobre a animação de transformação do Ben em aliens e analisar a biologia e a anatomia, a fisiologia por trás dessas animações de transformações. Daria super pra fazer, tá bom? Um monte de vídeo falando sobre isso, e se vocês gostaram dessa ideia, já vai deixando aqui nos comentários. Uma informação que a gente consegue tirar do crânio de Vexasauriano que tá dentro da nave do Kyber é que, por mais que não pareça, os Vexasaurianos respiram muito, eles têm muito oxigênio para dentro dos pulmões. Como disse anteriormente, a espécie do Rat, eles precisam ter oxigênio para sustentar o corpo, para eles terem aquela força, aquela energia, aquela disposição para lutar com qualquer coisa. Eles precisam de muito oxigênio dentro do corpo. E a mesma coisa funciona, a mesma lógica é usada para a espécie dos Armomossauros, Vexasaurianos. A espécie dos Vexasaurianos tem como característica, tem como poder clássico aumentar de tamanho. E quando eles aumentam de tamanho, consequentemente as células vão gastar mais energia, ou seja, mais oxigênio vai ter que ir para dentro do corpo. Eu sei, galera, que quando a gente olha pro rosto de um Vexasauriano, quando você olha pro rosto do Armomossauro, você não consegue ver a narina dele, ou seja, a parte externa do nariz. Parece realmente que os Vexasaurianos não possuem nariz, mas eles possuem sim. Tanto que se você analisar o crânio do Vexasauriano na nave do Kyber, você vai ver que ele possui uma abertura nasal no crânio muito grande. Essa abertura nasal a gente chama de abertura piriforme. Essa abertura piriforme é como se fosse um buraco que o nosso nariz projeta dentro do nosso crânio. É basicamente isso, galera. E como vocês podem ver, essa abertura piriforme é gigantesca, o que mostra pra gente que muito provavelmente a quantidade de oxigênio que os Vexasaurianos colocam para dentro do seu corpo também é uma quantidade de oxigênio gigantesca. Tanto pela animação de transformação em Ben 10 Força Alienígena e Ben 10 Supremacia Alienígena, quanto analisando o crânio do Vexasauriano que o Kyber caçou, a gente consegue ver que, assim como acontece com a espécie do Rat,
os Vexasaurianos também possuem um osso que dá o formato dos olhos deles. Ou seja, assim como acontece com a espécie do Wright, os Vexasaurianos também possuem uma estrutura óssea que é protusa, que é para fora do corpo, que se projeta para fora do corpo. E assim como acontece na espécie do Wright, os Vexasaurianos também têm uma capacidade óssea, de reconstrução óssea muito elevada. E essa capacidade óssea elevada do Ernomossauro, dos Vexasaurianos, a gente consegue ver diversas vezes ao longo da série de Ben 10. Primeiro que os Vexasaurianos já crescem de tamanho, ou seja, os ossos deles também crescem de tamanho. Olha aí a primeira característica da capacidade óssea deles. E também a gente tem que lembrar que o Ernomossauro Supremo, ele usa fragmentos de ossos do corpo dele para arremessar como se fossem mísseis. Ou seja, ele destrói os próprios ossos, o Ernomossauro Supremo, para usar como mísseis e depois reconstrói esses mesmos ossos. Então, diferente do Wright, que possui uma capacidade óssea de cicatrização, o Ernomossauro e principalmente o Ernomossauro Supremo, eles possuem uma capacidade óssea de regeneração, ou seja, superior ao Wright. A capacidade óssea dos Vexasaurianos é superior à da espécie do Wright. E é justamente por causa dessa capacidade óssea de regeneração que o olho, a formação óssea do olho dos Vexasaurianos consegue ser para fora, consegue ser protusa. Porque se quebrar, e muito provavelmente, dependendo do golpe que receba, vai se quebrar, eles vão conseguir regenerar esse osso em volta do olho muito facilmente. Outra informação da anatomia dos Vexasaurianos que a gente tem é que, anatomicamente, os Vexasaurianos estão mais para aves do que para répteis. Isso porque os Vexasaurianos são inspirados nos estegossauros, dinossauros que realmente existiram no nosso mundo, e os dinossauros, para quem não sabe, estão geneticamente mais próximos das aves do que dos répteis. Tanto que uma característica que os répteis têm é não conseguir controlar a temperatura do próprio corpo. É justamente por isso que você sempre vai ver um lagarto, você sempre vai ver uma cobra, um crocodilo, um jacaré se aquecendo no sol, e alguns desses répteis ficam perto da água para conseguir resfriar o corpo. Isso porque répteis não têm controle da temperatura interna do corpo. Eles precisam se aquecer com o sol e eles precisam se resfriar na água ou em regiões mais úmidas. Já as aves, assim como nós, mamíferos, conseguem controlar a temperatura do corpo a partir de uma estrutura cerebral. E adivinha, o Ernomossauro ele já apresentou resistência ao calor, característica que os répteis não possuem, características que as aves, que os mamíferos possuem. Então isso é um jeito da série mostrar pra gente que, assim como acontecia com os dinossauros, os Vexasaurianos estão mais geneticamente próximos às aves do que realmente répteis. E outra coisa interessante nisso é que os Vexasaurianos, assim como as aves, colocam ovos. Ben, tem muitos pais Vexasaurianos preocupados. E assim como as aves, o sistema reprodutivo deles, ou seja, o órgão reprodutivo, na verdade, é para dentro do corpo e não para fora. Se você já viu o Ernomossauro, se você já reparou no Ernomossauro, você sabe que ele não usa calça. E mesmo ele não usando calça, a única coisa que a gente vê balançar entre as pernas dele é a cauda, e não outra coisa, se é que você me entende. Isso porque, tanto como acontece com aves como acontece com répteis também, o órgão sexual, o órgão reprodutivo dos machos fica para dentro do corpo. Por isso a gente não consegue ver. Bom, galera, e nem só de crânios e esqueletos vive um caçador, né? Outros spoilers de guerra o Kyber também possui das presas que ele caçou. E um desses espólios de caça é justamente um capacete muito parecido, se não idêntico, ao capacete do Ernomossauro Supremo. A gente bolou basicamente aqui 3 explicações, 3 teorias para mostrar para vocês o porquê e como esse capacete de Ernomossauro, esse capacete do Ernomossauro Supremo, como esse capacete foi parar na nave do Kyber. A primeira dessas teorias é que todos os Vexasaurianos, a espécie do Ernomossauro, é uma espécie que normalmente, culturalmente, usa capacete, tanto para se proteger em combate,
quanto também por uma razão social, por uma razão cultural. Tanto que a gente tem uma personagem vexasauriana, a Suemongossaura, que ela possui um capacete. O capacete dela é mais rudimentar, um capacete mais tribal, provavelmente de uma criatura que ela matou. Mas ela serve como uma prova que os capacetes dentro da sociedade dos vexasaurianos podem ser sim um item cultural e que eles usem. Sendo assim, o Kyber, ele caçou um vexasauriano que tinha um capacete e acaba que esse capacete, por coincidência, é um capacete muito parecido com o capacete do Ernomossauro Supremo. Se você reparar bem também, o capacete da Suemongossaura parece muito também com o capacete do Ernomossauro Supremo. Não que eles pareçam muito em aparência, galera, mas eu tô falando no design deles. Ambos os capacetes são pontiagudos, ambos os capacetes têm diversas protuberâncias. Então assim, você consegue ver que o design dos dois é um design que lembra muito um ao outro, sabe? Com vários espinhos. Então, por coincidência, um vexasauriano tinha um capacete muito parecido com o capacete do Ernomossauro Supremo. O Kyber acabou matando e acabou fazendo de racha para cima esse vexasauriano e ficou com esse capacete dele. Nessa teoria, esses capacetes não são uma parte biológica do corpo dos vexasaurianos, ou seja, é uma parte removível mesmo. A segunda hipótese, teoria, é a mais provável de todas e também a mais triste de todas. E sério, ela é muito provável. Gente, ela é muito provável de ter acontecido. E provavelmente é ela que aconteceu, mas eu sinceramente não gosto dessa possibilidade. A gente sabe que lá em Ben 10 Supremacia Alienígena, no episódio Sacrifício Supremo, o Ben liberou todos os aliens supremos do Super Omnitrix. E esses aliens voltaram, foram entregues por Azimuth para os seus planetas natais. E galera, provavelmente o Ernomossauro Supremo, ele voltou para Terradino, que é o planeta dos vexasaurianos, e o Kyber, ele deve ter escutado que tinha um vexasauriano muito diferente, que tinha um vexasauriano supremo, foi até o planeta Terradino e caçou o Ernomossauro Supremo. E quando ele caçou o Ernomossauro Supremo, ele pegou o capacete do Ernomossauro Supremo e levou como um espólio de caça. E eu digo que essa teoria é a mais provável de ter acontecido porque ela se encaixa na linha cronológica de Ben 10 e também é muito provável, gente, se o Kyber, ele vive para caçar, a profissão dele é caçar, ele acorda, ele quer caçar, ele vive para caçar. Então, muito provavelmente, ele tentou caçar e se não caçou todos os aliens supremos que ele conseguiu achar. E nessa teoria, o Ernomossauro Supremo não conseguiu escapar. É importante também dizer que para essa teoria, não importa muito se o capacete do Ernomossauro Supremo é biológico ou é um capacete fabricado. Tipo, não importa. O que importa para essa teoria é que aquele capacete na nave do Kyber pertence ao Ernomossauro Supremo e por isso os capacetes são muito parecidos. A terceira teoria sendo a mais improvável de... Gente, essa teoria aqui tem 0,0000000000001% de chance de ser verdade, de realmente ter acontecido, mas é a minha teoria favorita e eu garanto que vai ser a teoria favorita de vocês também. A gente sabe que todos os aliens supremos do bem são feitos a partir de uma simulação do pior cenário possível. Essa simulação do pior cenário possível provavelmente leva em consideração o planeta natal daquele alien. O que eu quero dizer com isso, galera, é que todos os aliens supremos do bem são aliens que podem ocorrer na natureza. Eu não tô falando que vão ocorrer na natureza, eu tô dizendo que podem. Então lá em Terradino existe a possibilidade, mesmo que muito pequena, de, depois de muito tempo de evolução, de um vexasauriano se tornar um vexasauriano supremo idêntico ao Ernomossauro Supremo. Provavelmente isso demoraria muito tempo para acontecer, mas isso poderia acontecer. E, gente, a evolução não é de uma hora para outra, né? Essa evolução de um vexasauriano para um vexasauriano supremo não aconteceria assim no estalar de dedos, demoraria um pouco para acontecer. E esse vexasauriano que se tornaria um vexasauriano supremo ia ganhar as características de supremo aos poucos. Nessa teoria, o capacete que o Kyber pegou é um capacete biológico, ou seja, um capacete que existia na cabeça de um vexasauriano. E esse vexasauriano que o Kyber caçou é um vexasauriano que estava no processo de evoluir
para um Vexasauriano Supremo. Marlon, então com essa sua teoria, você está dizendo que alguns Vexasaurianos do planeta Terradino estavam evoluindo aos poucos para se tornar Vexasaurianos Supremos? Sim, galera, eu tô dizendo basicamente isso. E é justamente pelo fato de que esses Vexasaurianos estarem aos poucos, a cada geração, evoluindo por um Vexasauriano Supremo, que o capacete que o Kyber pegou se parece muito com o capacete do Enormossauro Supremo, porque basicamente ele levou de base, ele caçou um Vexasauriano que estava no processo evolutivo, que provavelmente depois de muitas gerações, os descendentes dele se tornariam um Enormossauro Supremo, um Vexasauriano Supremo. Essa teoria para mim é a mais legal porque mostraria que no planeta Terradino alguns Vexasaurianos estavam caminhando para se tornar Vexasaurianos Supremos no mesmo modelo, bem parecido pelo menos com o Enormossauro Supremo. Só que é triste essa teoria ao mesmo tempo, porque o Kyber acabou estragando tudo, porque ele caçou esse alien, então a chance dessa característica de capacete ter se perdido é muito grande. Agora me fala se essa teoria aqui não é fantástica. Sério, gente, eu adoraria ver a espécie dos Vexasaurianos aos poucos se tornarem a espécie Vexasauriana Suprema. Sério, é meu sonho isso acontecer. Bom, galera, mas querendo ou não, o Derek, de toda forma, ele confirmou pra nós, né, de que realmente esse capacete aí é um acessório Vexasauriano. Então, é isso, galera. Se o Derek confirmou, tá confirmado. Por mais legal que seja, né, pensar que o Kyber matou o Enormossauro Supremo, o Sapiente, aí ficou com o capacete dele, mas o Derek confirmou que esse capacete é um acessório Vexasauriano, então é isso. Saindo um pouco agora da nave do Kyber, a gente tem os cérebros crustaceanos. Galera, os cérebros crustaceanos na verdade o meu alien, a minha espécie de alien favorita, que é inteligente. Desculpa, galvanianos, mas não tem como competir com o cérebro crustaceano. Acho que não é novidade pra ninguém, né, que os cérebros crustaceanos, que o artrópode é baseado em caranguejo. E adivinha, os caranguejos pertencem a uma característica, a uma classificação taxonômica, a um filo taxonômico chamado de artrópodes. O filo artrópodes tem diversas características, tá bom? Mas uma característica importante do filo artrópode é que os animais artrópodes, os animais que pertencem a esse filo, eles possuem um exoesqueleto, ou seja, esqueleto duro para fora do corpo, e a parte interna do corpo deles é muito molenga, ou seja, é muito sensível. Se for quebrado o exoesqueleto, a parte interna do corpo deles é facilmente destruída porque eles são basicamente molengas por dentro. E como a gente sabe, o alien artrópode, os cérebros crustaceanos, é basicamente a mesma coisa. Por dentro eles são basicamente cérebro e realmente a única defesa, o único esqueleto que eles têm é a parte externa do corpo. Uma coisa bastante legal em volta dos cérebros crustaceanos é que a gente não vê os cérebros crustaceanos abrindo a boca para falar. Os cérebros crustaceanos, e principalmente o artrópode de Ben 10, ele não precisa abrir a boca para falar, mas mesmo assim a gente consegue ouvir a voz dele. Então como isso acontece? Bom, galera, isso acontece por eletromagnetismo. Provavelmente se você é músico, se você gosta do universo de música, você já deve entender de cara a analogia que eu vou fazer. Mas os cérebros crustaceanos, eles são basicamente guitarras gigantes e vivas. Eles usam do eletromagnetismo, ou seja, eles usam das suas capacidades elétricas para conseguir projetar som mesmo sem precisar mexer a boca, funcionando literalmente como guitarras vivas e ambulantes. Mas mesmo não abrindo a boca para falar, mesmo se comunicando, projetando o som através de eletromagnetismo, a gente sabe que os cérebros crustaceanos conseguem sim abrir a boca. A gente tem uma cena do Ben transformado em artrópode vomitando, abrindo a boca e vomitando em cima do Azimuth, ou seja, eles podem sim abrir a boca se for necessário. Só que eles não usam a boca para falar, eles usam para outras coisas. E o legal, pessoal, dessa cena é que se vocês repararem bem, durante a cena onde o artrópode abre a boca para vomitar, a gente consegue ver que dentro da boca dele não existe espaço para garganta, não existe
nenhum espaço assim. A gente consegue ver que dentro da boca do artrópode só existe cérebro. Literalmente, o cérebro de um cérebro crustaceano é tão grande, mas é tão grande, que ocupa toda a circunferência da cabeça. Galera, o cérebro deles é tão grande que literalmente tem cérebro dentro da boca deles. Mas Marlon, anatomicamente, se a boca deles não servem para comer e dentro da boca deles existe cérebro, o correto não seria essa espécie não ter boca? Galera, esse pensamento, se você pensou dessa forma, parabéns, você merece um beijo, porque seu pensamento transcendeu, está corretíssimo. O que acontece é que provavelmente existem dois tipos de cérebros crustaceanos, os antigos e os novos. Os cérebros crustaceanos antigos, a boca deles não existia cérebro. O cérebro deles não existia dentro da boca. A boca deles funcionava igual a boca de um ser humano normal. Mas só que por necessidade, por seleção natural e por evolução, os cérebros crustaceanos antigos passaram a evoluir e se tornaram os cérebros crustaceanos novos. Cérebros crustaceanos onde dentro da boca existe cérebro. Sim, galera, o que eu tô dizendo é que os cérebros crustaceanos atuais do verso de Ben 10, que a gente tá vendo atualmente, são cérebros crustaceanos que estão no meio de uma evolução para deixar de ter boca. Então, provavelmente daqui a milhões de anos, os cérebros crustaceanos não vão ter mais bocas, porque a boca deles não vai ser mais necessário para alimentação. Isso porque no espaço da boca deles vai ficar preenchido somente por cérebro e eles não vão precisar se alimentar pela boca. E falar dessa evolução que os cérebros crustaceanos estão tendo nesse exato momento é muito interessante, galera, porque assim, toda espécie sempre está em processo de evolução. A evolução não acaba, a evolução nunca para, a evolução sempre está ocorrendo. A sua espécie sempre vai ficar evoluindo, sempre, não importa o que aconteça. Só que a gente conseguir ver um processo de evolução tão grande acontecendo com uma espécie, no nível que está acontecendo com os cérebros crustaceanos, é uma coisa muito surpreendente. A gente basicamente tinha cérebros crustaceanos que usavam a boca para alimentação, os antigos. Agora, os cérebros crustaceanos atuais não usam a boca para alimentação, mas ainda tem a boca. Os cérebros crustaceanos do futuro, eles não vão ter boca. A gente está vendo, com o passar do tempo, com o passar de milhões de anos, os cérebros crustaceanos perderem a boca e eles literalmente evoluírem para uma espécie que não precisa de boca. Isso é fantástico. Ah, galera, e é claro, tudo isso dos cérebros crustaceanos irem perdendo a boca, irem ficando sem boca no futuro, é uma teoria que eu bolei com base na imagem do artrópode vomitando e dentro da boca dele só existir cérebro e não existir nenhuma estrutura que é propícia para alimentação, tá bom? É baseado nessa imagem, é baseado nesse conceito que aparece dentro de Ben 10. Provavelmente você deve estar se perguntando como raios um cérebro crustaceano vai conseguir se alimentar, já que ele não consegue se alimentar pela boca. Então, como um cérebro crustaceano vai conseguir comer? Bom, galera, as baleias no nosso mundo são seres gigantescos são seres gigantescos mesmo, que se alimentam de animais muito pequenos. Dentro da alimentação, dentro da dieta de uma baleia, existe um animal chamado zooplâncton. Os zooplânctons, eles são tão pequenos, mas são tão pequenos, que para você ver um zooplâncton, você precisa usar um microscópio. E a baleia, sendo um animal gigantesco, consegue comer zooplânctons e consegue tirar energia de animais tão pequenos a nível microscópicos. O que eu quero dizer é que muito provavelmente a alimentação dos cérebros crustaceanos não é uma alimentação baseada em animais grandes, como acontece com nós humanos, que nos alimentamos de grandes pedaços de carne, que se alimentamos de bifes, vegetais, verduras, alimentos que a gente precisa triturar antes de jogar no nosso estômago. Muito provavelmente a alimentação dos cérebros crustaceanos é uma alimentação que acontece por meio de formas de vida muito pequenas. Provavelmente eles se alimentam de bactérias, vírus e micro-organismos muito pequenos que existam no nosso mundo e também existam no mundo deles, no planeta natal deles. Mas Marlon, mesmo se alimentando de micro-organismos muito pequenos,
os cérebros crustaceanos vão comer por onde? Por onde esses micro-organismos vão entrar para eles serem consumidos? E a resposta é muito clara, galera. No momento, no estágio atual de evolução dos cérebros crustaceanos, a gente tem duas opções. Ou esses micro-organismos vão entrar por esse capacete, por essa abertura no cérebro que os cérebros crustaceanos possuem, ou até mesmo pela abertura da boca. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que eles vão se alimentar desses micro-organismos quando esses micro-organismos entrarem em contato com o cérebro deles. Galera, o maior sonho de uma bactéria, o maior sonho de um micro-organismo, o maior sonho de qualquer micro-organismo é conseguir entrar dentro do seu corpo. É literalmente o sonho dele. Nós humanos temos diversas barreiras para impedir os micro-organismos entrarem dentro do nosso corpo, como por exemplo o nosso suco gástrico, que mata muitos micro-organismos que entram através da alimentação, e a gente também tem a nossa pele, que serve como uma barreira natural para os micro-organismos não entrarem no nosso corpo. Os cérebros crustaceanos, abrindo o cérebro deles e abrindo a boca deles e deixando esses micro-organismos terem contato com o cérebro, é uma coisa que os micro-organismos vão amar, vão apreciar. Então, basicamente, os cérebros crustaceanos deixam os micro-organismos terem contato com a parte interna do corpo deles, com os cérebros, e assim que esses micro-organismos entram, muito provavelmente deve existir alguma enzima nos cérebros crustaceanos que consiga digerir esses micro-organismos. A nossa boca possui uma enzima chamada amilase salivar que consegue destruir os carboidratos. Provavelmente deve existir uma amilase microbacteriana que consegue destruir os micro-organismos que entram no cérebro, que entram dentro dos cérebros crustaceanos. E, é claro, a eletricidade que existe no cérebro, nos cérebros crustaceanos, consegue desativar esses vírus, desativar essas bactérias, desativar esses micro-organismos e não deixar esses micro-organismos causarem mal aos cérebros crustaceanos. Então eles usam a eletricidade do cérebro para desativar os micro-organismos. Então os micro-organismos morrem instantaneamente assim que entram em contato com o cérebro, e essa amilase microbacteriana consegue destruir esses micro-organismos, oferecendo alimentação para os cérebros crustaceanos. Olha que legal. E o legal dessa teoria de como os cérebros crustaceanos se alimentam é que mesmo no futuro, lá no futuro mesmo, quando a boca dos cérebros crustaceanos não existir mais, os cérebros crustaceanos ainda vão conseguir se alimentar simplesmente expondo os cérebros deles, assim como eles fazem hoje. Então, mesmo sem a boca, a alimentação deles ainda vai conseguir ser feita com sucesso. E como uma última característica da anatomia dos cérebros crustaceanos, a gente não pode deixar de falar do tamanho dos cérebros que eles apresentam. Galera, os cérebros crustaceanos têm um cérebro tão grande, mas tão grande, que basicamente ocupa toda a cabeça. E qual será o motivo para eles terem esse cérebro tão grande? E se você falar que eles têm um cérebro tão grande porque eles são inteligentes, vou já te adiantar que isso não é bem verdade. Com base na ciência do nosso mundo, a gente sabe que a inteligência está ligada a somente 2% do tamanho do cérebro. Ou seja, o tamanho do seu cérebro impacta somente em 2% da sua inteligência. Isso é tão verdade no universo de Ben 10 que os galvanianos têm cérebros pequenos. Se tamanho fosse documento no universo de Ben 10, os cérebros crustaceanos seriam infinitamente mais inteligentes que os galvanianos. E a gente sabe que não é bem isso que acontece. A gente pode até ser generoso e falar que dentro do universo de Ben 10, em vez do tamanho do cérebro estar relacionado a somente 2% da inteligência, a gente pode dizer que o tamanho do cérebro impacta em no máximo 10% da inteligência. A gente pode fazer essa extrapolação. Mas mesmo assim, mesmo se o tamanho do cérebro impactasse em 10% da inteligência, o tamanho do cérebro dos cérebros crustaceanos ainda seria muito grande. E só ter um cérebro grande para ser mais inteligente não justificaria eles terem um cérebro daquele tamanho. Então, qual é o real motivo para o cérebro desses aliens serem tão grandes? E galera, a resposta é muito simples: eletricidade.
Dentro do nosso cérebro, dentro do cérebro de qualquer ser vivo, acontece um processo natural chamado sinapse. A sinapse é basicamente um impulso nervoso de um neurônio para o outro. E esse impulso nervoso é literalmente eletricidade pura. E essa eletricidade, os cérebros crustaceanos conseguem utilizar para atacar alvos e para se defenderem. A gente vê diversas vezes na série o artrópode do bem usando descargas elétricas do seu próprio cérebro. Ou seja, os cérebros crustaceanos têm um cérebro desse tamanho, um cérebro tão grande, porque eles precisam de muitas sinapses para gerarem correntes elétricas para atacarem os seus inimigos. E se você acha que essas correntes elétricas são geradas por todo o cérebro dos cérebros crustaceanos, você está muito errado também. Galera, sinapse é a comunicação de um neurônio com o outro, ou seja, essas descargas elétricas são literalmente comunicação. Essas descargas elétricas são o pensamento, são o seu corpo controlando os seus hormônios, é o seu corpo controlando a digestão, é o seu corpo estando em funcionamento. Se um cérebro de crustaceano pegasse todas as sinapses do cérebro dele e usasse em uma descarga elétrica contra o inimigo, basicamente ele estaria cometendo a palavra com S e indo de arrasta para cima automaticamente. Então não. Um cérebro crustaceano não vai usar todo o cérebro dele para gerar descargas elétricas. Muito provavelmente deve existir uma parte do cérebro, dos cérebros crustaceanos, que é responsável por gerar sinapses vazias, ou seja, sinapses, impulsos nervosos que não carregam nenhum tipo de informação. E são essas sinapses vazias que geram os impulsos elétricos, os raios, as descargas elétricas que os cérebros crustaceanos usam. E é justamente por isso que o cérebro dos cérebros crustaceanos é tão grande, porque essa estrutura do cérebro que vai gerar sinapses vazias, quanto maior essa estrutura for, mais descargas elétricas e mais potentes essas descargas elétricas vão poder ser. É muito provavelmente por isso que, com o passar dos milhares de anos, os cérebros crustaceanos foram tendo um cérebro cada vez maior que foi ocupando até a boca. Essa parte do cérebro que se expandiu não é a parte do cérebro ligada à inteligência. Provavelmente a parte do cérebro que foi crescendo e ficando se expandindo por toda a cabeça do cérebro crustaceano é a parte do cérebro responsável por gerar sinapses vazias, que é a parte do cérebro responsável por gerar essas descargas elétricas que eles usam para o ataque. Mas lembrando que isso daqui é só uma teoria, tá bom? Usando a ciência do nosso mundo, não leve isso como verdade absoluta. Sério, galera, como sempre é um prazer estar participando de um vídeo maravilhoso como esse e estar conseguindo passar um pouco de conhecimento e falar um pouco sobre o universo fantástico que é o universo de Ben 10. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado mesmo da minha participação e até a próxima. Valeu mesmo pela oportunidade. Galera, agora para finalizar esse vídeo maravilhoso, devemos conferir também crânios de certos aliens feitos pelo artista Dhruv Barmola. Vai estar o link aí na descrição para vocês conferirem os trabalhos do cara. Então vamos começar aqui com o crânio da espécie do 4 braços, o crânio Tetramendi. Ele com 4 zóios, fortemente inspirado no crânio humano. Ficou muito bom. Até porque é uma espécie com uma anatomia relativamente próxima, né? Eles possuem até mais pares de costela, como vimos na transformação de Supremacia. Em seguida aqui, pessoal, vamos falar do crânio da espécie do diamante, um crânio Petrosapien. Esse aqui tá muito real. Como a gente vê quando o diamante é desmontado em Segredo do Cromático, ele não tem ossos internos como nós seres humanos. Ele é outra forma de vida baseada em silício e é similar e dura a um diamante. Sua biologia seria bem diferente da nossa, ainda mais quando se trata do diamante cromatizado, que é confirmadamente um híbrido de Petrosapien e Cristalsapien. E essa vibe de osso é hidroxiapatita de cálcio com água, matéria orgânica, que dá o aspecto do osso em si, o que implica baseamento em carbono, e como sabemos, o diamante é baseado em silício cristalino, o que invalida essa possibilidade. Agora vamos falar do crânio da espécie do XLR8, um crânio quinacelerano, e esse o Doutor Animal acertou, cara. Afinal, tem uns buracos aí que devem ter sido feitos inspirado no crânio de um Velociraptor, que é o dinossauro que o XLR8 tem baseamento, pelo menos a versão de um Velociraptor hollywoodiana. Mas obviamente o XLR8 é um alienígena, e é legal que eles mantiveram
mantiveram o osso do capacete. Afinal, o capacete do Quinacelerando, embora não pareça, ele é 100% biológico, com Duncan Roleal, co-criador de Ben 10, afirmando que os capacetes dos Quinaceleranos são compostos de sua pele e parte de seu crânio. Vamos agora para o crânio da espécie do bala de canhão, um crânio de um pelarota arboriano. Ele é interessante e também eu já trouxe um short aqui no canal sobre o quimerismo presente no bala de canhão, né? O seu baseamento em vários animais, né? Como o tatu-bola sendo o principal devido a ele virar uma bola, né? Tendo baseamento também em pandas devido à sua coloração preta e branca, os olhos dele com contornos pretos, os seus dentes desalinhados, também tendo inspiração em tartarugas graças ao seu casco, né? Com a sua espécie também podendo ser chamada de tortugans, de acordo com o pop-up. Ou seja, galera, o bala de canhão é baseado em bastante coisa mesmo, e eu particularmente pensei que sua biologia poderia ser próxima ao funcionamento de algum desses três, ou até mesmo uma mescla de funções da biologia de cada um deles. Mas bem, o seu crânio nessa foto tá parecendo mais um crânio de um cachorro pug do que qualquer outra coisa. Será que é mais um pra lista do Quimera? Assim, falando sério agora, né? Como é que diachos o bala de canhão funciona e é possível sua anatomia permitir rolar? Bem, o Duncan Roleal nos explica bem isso. Basicamente, quando ele está enrolado, o bala de canhão se torna como uma roda motorizada que pode se mover em grande velocidade devido aos produtos químicos em suas exoplacas que reduzem o atrito, né, de acordo com o pop-up. Pode manter o seu momentum, né, de rotação para bater e ou atropelar os inimigos. Logo, ele é capaz de manobrar ao redor em forma de bola graças aos pelos curtos que ele tem no seu corpo, às vezes que ficam registrando mudanças no ar e o movimento ao seu redor. Entre isso, a sua excelente audição, né? O bala de canhão recebe algo semelhante à ecolocalização, dando a ele uma visão sem olhos e permitindo rodar e até mesmo ricochetear com perfeição. Então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar uma passada lá no meu canal, estamos quase chegando aos 200 mil inscritos. Vai ser muito massa quando a gente conseguir chegar, viu, galera? Vai ter especial no canal, pode esperar. Tem que sair em 2024. Mas é isso, galera, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Crânio da espécie do aquático. Um crânio de um Piscis volant, fortemente inspirado na estrutura do peixe-lanterna. Como tinha que ser, não é? Embora aquático também seja uma mistura de vários animais aquáticos, como confirmado em merchandising, como o jacaré, o minguia, uma sanguessuga e um tubarão, o peixe-lanterna é o baseamento mais notório e que todo mundo pesca de cara, se é que você me entende. Mas bem, esse crânio tá bem bolado e tem algo super trivial de importante para aquático, mandíbulas poderosas. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá, pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E também não se esqueça aí de me seguir no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!